Uma ópera que tinha tudo pra dar errado e deu. Hoje nós vamos conversar sobre Stiffelio, uma ópera do grande maestro Giuseppe Verdi com libreto do Francesco Maria Piave. Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Speck, esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Você nos encontra em praticamente todas as redes sociais no Entre Notas e Dramas, facinho de achar. E aí você pensa assim, TikTok, estamos lá. Spotify, estamos lá. Ah, mas eu só uso Deezer, estamos lá. Ah, mas o meu celular é iPhone, eu só uso Apple Music. Estamos lá, no Apple Podcast, não no Apple Music. Pode procurar que a gente tá em todos os lugares, tá? A gente tá igual chuchu. Gente, apesar de nós estarmos em todos esses lugares, a nossa casinha mesmo, o nosso lugar, o nosso útero é a plataforma Orelo. Porque lá nós temos o nosso programa de apoiadores, os nossos mecenas. Lucas, o que é um mecenas? Um mecenas é um patrocinador das artes. E nós temos esse programa em que as pessoas patrocinam este canal, afinal, manter toda essa estrutura, manter resenha de ópera sempre por aqui, pulverizar esse conteúdo, não é fácil e custa muito dinheiro, então qualquer ajuda é muito bem-vinda. Eu sempre repito que o meu projeto aqui é de formação de plateia, então ainda não faço crítica teatral, posso até fazer crítica de espetáculos em algum momento. O que eu faço aqui é formação de plateia, falando sobre os compositores, os títulos, quem é quem, o que é o que, e isso é muito importante no nosso país. Bom, quero aqui dar as boas-vindas à nossa mais nova mecenas, a nossa mais nova apoiadora, Tati Helene, muito obrigado, seja muito bem-vinda, uma honra tê-la aqui. Tati Helene é uma das maiores cantoras de ópera do nosso país, um soprano dramático de voz generosa, e é uma honra tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda, querida. E nós temos muitos cantores aqui, Bruno Costa, Marcos Lima, né? O Bruno é um artista né? É cantor, regente, produtor, maestro, várias coisas ao mesmo tempo, né? E o Marcos também. Então é muito bom ter essa gente bacana aqui conosco, fazendo esse trabalho mover. E se você que tá me assistindo quiser ser um patrocinador também, é fácil. Entra lá pelo site, tá? O app tá tendo algum problema. Entra pelo site do Orelo e procura por Entre Notas e Dramas. Quer ver? Mais fácil? Vai no link da bio que já te encaminha direto pra lá. Por lá você vai ter conteúdo, acesso a conteúdo exclusivo, muito mais expandido. Afinal, aqui eu só dou uma pinceladinha sobre o que se trata as óperas. E lá eu disseco a bichinha, com calma, com tempo, tá bom? Nossos episódios lá têm praticamente 1 hora de duração. Enquanto aqui é rapidinho. Gente, eu tô com uma cara meio de astrólogo hoje, não tô? Acho que é isso aqui, ó. Não sei, meu cabelinho. Tô com uma cara de astrólogo hoje. Bom, estava escrito nas estrelas que Stiffelio seria um fracasso. Ai, 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 Lucas, um fracasso. Você está falando mal de Verdi? Gente, jamais falaria mal de Verdi. Mas a gente precisa ter uma autocrítica suficiente. Nós que somos amantes de Verdi, amantes da ópera, nós temos que ter uma autocrítica suficiente que nos faça entender quando a coisa é um sucesso e quando a coisa é um fracasso. Por exemplo, La Traviata começou como um grande fracasso, inclusive temos vídeos sobre La Traviata aqui, e depois se tornou uma coqueluche, não é um sucesso. La Traviata é uma coqueluche, é feita até hoje nas grandes casas de ópera sempre, em todo lugar. Agora, Stiffelio foi um fracasso quando lançou, depois ela foi requentada, e o pessoal também não curtiu, e aí, agora, por último, dos anos 70 pra cá, é que houve um reinteresse. Porque o vexame foi tão grande que em algum momento, acho que tanto o Verdi quanto o Piave sumiram com esse libreto, com esse manuscrito especialmente, né, mas com o libreto, com a partitura, e deixaram para outros tempos. E esses outros tempos vieram, então hoje nós temos boas edições críticas baseadas em manuscritos que foram achados, mas isso é uma coisa posterior. Durante muito tempo, primeira metade do século XX, todo mundo sabia que existia essa ópera. Mas quem é que tinha acesso a essa partitura? Até hoje é difícil de encontrar, mas nessa época era impossível. Então, é uma ópera que teve um gosto reacendido depois dos anos 70. E aí nós temos grandes produções, especialmente em 2003, no Metropolitan Opera House em New York e no Royal Opera House de London, além de várias outras, né? Mas são grandes produções. Mas vamos começar do começo? Então, tudo começou com um romance.
Não romance de menino beija menina, romance um livro, tá? Romance um livro. Tudo começou com um livro chamado Le Pasteur d'Hommes, O Pastor de Homens. Esse livro é do Breton Émile Sylvestre, ainda de 1830 e alguma coisa, não vou lembrar aqui com exatidão. Esses detalhes completos estão lá no Orelo. E depois, esse texto era tão bom que ele foi traduzido para a linguagem dramatúrgica, ou seja, ele virou uma peça de teatro, e quem fez isso foi Bourgeois. Isso em 1849. Muito bem, Gaetano Vestre, e aí fez um sucesso na França, tá? Na Itália, Gaetano Vestre, ele tinha o hábito de traduzir coisas que estavam fazendo sucesso em outros lugares, especialmente na França, e aí ele traduziu essa peça pelas mãos do Bourgeois, ele traduziu para Stifelius, em italiano. E aí, nesse momento, em 1850, o maestro Verdi e o seu libretista, Francesco Maria Piave, estavam buscando textos para uma nova ópera. Até cogitaram algumas coisas que eu descrevo lá no Orelo, mas o mais importante é que foi ideia do Piave que essa ópera fosse produzida. Ele gostava desse texto, achava que ele poderia adaptar bem, e o maestro Verdi gostou da ideia. No começo ele ficou assim, tá, mas é um personagem histórico, não é? Quem que é essa pessoa? E aí foi estudando, o Piave contou pra ele o que eu acabei de contar pra vocês, né, desse sucesso todo, enfim, deu certo. E aí compuseram a ópera, e essa ópera seria estreada no Teatro de Trieste. Cara, eu não sabia da existência desse lugar. Isso é uma cidade na Itália que por várias gerações se falou italiano e alemão, porque ela foi uma cidade importante do Império Austro-Húngaro. Olha que loucura. E aí, muito doido. E aí é nesse teatro que eles vão contar essa história que se passa em Salzburg. Então tem aí uma interessância para, né, a comunidade austríaca. Interessância é uma palavra que eu aprendi e vivo repetindo para não esquecer. Para guardar bem no HD. Enfim, esse teatro no qual essa ópera foi estreada, em 1850, depois se tornou hoje o Grande Teatro Lírico Giuseppe Verdi, justamente em homenagem ao compositor que estreou algumas coisas lá, teve algum laço lá. Bom, sobre do que se trata esse fracasso, essa ópera, né? Essa ópera chamada Stifélio, então, esse é um nome de um pastor luterano, protestante, um pastor ainda de meados do século XIX, da primeira metade do século XIX, ou seja, uma ópera que se passava, né, na atualidade deles, o que já era uma coisa estranha para a audiência, para os censores aí do século XIX, né, porque acostumados com temas míticos e tudo mais, grandes temas baseados em realidade ainda não eram uma febre, depois viriam a ser com o verismo, mas era uma tendência que estava começando, né? E o Verdi gostava muito disso. Tanto que ele começou esse processo, né? Que depois vai terminar em Puccini, Mascagni, enfim. Mas começou com o Verdi, especificamente como um emblema disso, né? E essa ópera fala sobre esse pastor Stifélio que saiu numa missão evangelística e quando ele voltou para casa, a sua esposa Lina estava de trelelé com um tal de Raffaele. E aí você imagina assim, isso vai dar em sangue pra todo lado. E a resposta é surpreendente, mais ou menos. Essa é uma história sobre perdão. Mais do que isso, essa é uma história sobre remorso. E esse é o motivo pelo qual eu tô falando dessa ópera pra vocês. Porque, pensa bem, por que eu falaria sobre uma ópera que foi um fracasso? Claro, a gente tem sempre um interesse sádico nessas coisas, mas pra gente entender a obra do Verdi, o tema do remorso é um tema chave. Te explico isso em detalhes lá no episódio do Orelo. Mas eu queria deixar aqui você com vontade de assistir essa ópera. É uma ópera que tem trechos musicais belíssimos, afinal é Verdi. É uma história sobre perdão. A gente sempre espera sangue jorrando, é uma história sobre perdão. Até tem um sanguinho, mas é uma história sobre perdão, sobre ternura. E é muito inesperada por causa disso. Tem essa reminiscência nessa história do pietismo, pietismo germânico, né? Inclusive tem uma obra do Klopstock
que é o Messias, que é referenciada na ópera o tempo todo e que é importante ali na ópera, e que tem toda essa coisa do cristianismo e tudo mais. Enfim, é uma ópera super bonita que vale a pena você conhecer, nem que seja por um interesse assim histórico da ópera. Como eu comentei com vocês, a ópera foi mal recebida no começo, muita censura, e depois ela foi requentada com o título de Haroldo, sendo que mudaram alguns nomes de personagem, local, e deram um quarto ato para ela. Isso já foi. Eles lançaram um pouquinho mais pra frente. E hoje em dia, já com vários manuscritos que foram encontrados dessa ópera, se tem um tratamento mais interessante, edições mais críticas, então já se faz essa ópera com novos olhares um pouco mais completos sobre a história. Então vale a pena assistir, vale a pena conhecer, e deixo aqui o meu convite para que você vá lá assistir o nosso episódio especial no Orelo para entender a chave, que é esse remorso, que é um tema-chave que faz a gente entender um pouco da obra do Verdi como um todo, e por isso que este Félio é importante. É isso, meus queridos, um beijo pra vocês e nos vemos por aqui.